De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos falando hoje sobre os direitos do consumidor, especificamente o Código de Defesa do Consumidor. Doutora, uma outra questão muito comum aqui na nossa cidade e talvez em outros lugares, é o famoso cover artístico. Você vai num restaurante e vai ouvir uma música que talvez não é a música que você quer ouvir, mas você está ali ouvindo. E quando você vai pagar a conta, tem embutido ali aquele cover artístico. Isso é legal? É legal. É legal? É legal. Então, muitas pessoas, quando se deparam com a conta, elas não entendem muito bem o que é cobrado, né? Essa informação, ela também deve estar clara. O que não é obrigatório e é facultativo para o consumidor são os 10% que é cobrado a mais de acordo com o seu consumo. Que em muitos lugares, por exemplo, na nossa cidade, acontece de vir 10% de taxa de serviço, ou seja, é a mesma coisa. 10% em cima do consumo que você teve naquele local. O cover artístico, ele vai ser legal ou se torna ilegal a partir do momento que não tem música no ambiente ou não tem algum artista se apresentando. Então, como vai cobrar o cover se não tem o artista se apresentando naquele momento? Aí sim, ele se torna ilegal. Quando existe um conflito entre consumidor e o comércio com relação à devolução ou a ressarcimento do valor de um produto, e essa questão vai ao PROCON e o PROCON não consegue resolver, ele pode acionar a justiça com relação a isso? Certamente. O PROCON... Explica um pouco para a gente entender como é que funciona isso. Sim, existe um sistema de proteção e defesa do consumidor, instituído por lei. Então, o PROCON é um órgão que está dentro dessa política, desse sistema de proteção. Não conseguindo resolver, até porque é um órgão administrativo, muitas pessoas, Modesto, não compreendem muito bem que às vezes chegam no PROCON e falam, olha, mas eu quero uma indenização por danos morais porque não resolveu meu problema. Tudo bem, retirou meu nome do SPC Serasa, mas eu não recebi nada, não tenho nenhuma indenização. Aí o que a gente faz? A gente explica para a pessoa, né, para o consumidor, que muito embora seja um direito dele, um direito real, muitas vezes um dano in re ipsa, que a gente chama, que é um dano que não precisa uma comprovação fática no sentido, aconteceu, negativou seu nome, então o dano em si ele já aconteceu. Você já, né? Muitas vezes o consumidor ele só descobre isso quando ele vai para o mercado consumir novamente e aí descobre, chama lá no cantinho, né? Fala, olha, senhor, senhora, o seu nome a gente não pode liberar para você a compra porque o seu nome está negativado. Aí você se assusta com aquilo. Então, ali já gerou um dano, já gerou uma situação vexatória, entendeu? Mas no PROCON não é resolvido isso. Então, o que a gente faz? Qual o limite do PROCON? Ele vai até onde? Aí, nesse momento, né, a gente já fala, olha, você deve procurar agora o Juizado Especial Cível, que nós temos em Barreiras, nós temos Juizado Especial Cível, ou procurar um advogado para poder requerer judicialmente a indenização por danos morais e materiais, se houver. O consumidor que compra um produto lacrado, ele tem direito de ver esse produto na amostra? Certeza. A gente pode responder isso com um exemplo clássico, né? Mulheres, por exemplo, eu adoro perfume. Então, como eu vou chegar numa loja de perfumes e eu vou comprar um perfume lacrado sem saber a essência daquele perfume, né? Então, as vendedoras, elas estão lá, elas estão aptas a fornecer para você o cheiro, para você apreciar o cheiro, né, daquele perfume, para você comprar. Porque senão você vai comprar o produto, vai abrir, vai retirar o lacre, então o outro consumidor não vai querer aceitar aquele perfume sem o lacre, né? A compra via online hoje domina o mercado. Como devolver, como entrar em contato um produto comprado pela internet ou por telefone? Olha, Modesto, isso causa uma celeuma na cabeça de muita gente. Inclusive pessoas que têm contato no setor, no mundo jurídico e ainda fazem uma verdadeira confusão com isso. Mas para ficar claro, né, o consumidor ele só tem o direito de arrependimento nas compras feitas por internet, por telefone, por uma mídia digital ou até por catálogo, porque ele não tem acesso ao produto. Então ele não tem direito de reclamar? Então, na loja física, ele não tem o direito de arrependimento. Sim. Ele não pode se arrepender. Claro, que ele veio o produto e tal. Se eu comparei isso aqui em uma loja de tênis, por exemplo, né? Eu gosto de correr, então eu vou na loja de tênis,
Aí eu vou lá e falo, não, eu vou aqui experimentar esse tênis, me dê aí esse daqui. Não, não gostei desse modelo, eu quero outro. Você tem essa opção, né? Esse feedback, você tem como olhar e observar e saber o que você está comprando. Na internet já não é assim. Eu posso pegar não, eu acho que nessa marca o meu número é tal. Então eu vou substituir. Aí chega o produto na minha casa, chega esse tênis, eu falo, vixe, não deu no meu pé. E agora o que é que eu faço? A lei me confere isso. Por 7 dias eu posso devolver o produto para aquela empresa que eu comprei e isso, todas as despesas... E esse custo... vai ser do fornecedor. Vai ser do não fornecedor. Vai ser do consumidor. Isso é uma situação que contempla, porque devido ao acesso às mídias digitais que nós temos, né, ao computador, ao smartphone, então a gente está muito mais sujeito a fazer uma compra que a gente não precisa, não tem necessidade, do que uma loja física, por exemplo. O consumidor, ele pensa mais. Como agir quando uma pessoa recebe um cartão de crédito sem ser solicitado? Nossa, isso é muito comum, né? Mais comum É uma do que coisa a gente que acontece, imagina, isso. exato. Então, se qualquer produto ou serviço que você não solicitou, você pode entrar em contato com essa loja, pessoa física ou jurídica, né? No caso do cartão de crédito, os bancos em si, e informar que não deseja. O interessante também, Modesta, é que a pessoa não abra e não utilize. Porque se você abre o cartão de crédito e você começa a utilizar, né, você vai ter que, depois você não pode, mas eu não solicitei o cartão e chegou uma fatura de R$1.000. Mas você utilizou. Então, aquela utilização daquele cartão, o que vier na fatura, que for utilização sua, você vai ter que pagar. Certo. Uma outra coisa, a pessoa procura o PROCON para solucionar uma questão. O PROCON pode encaminhar, ele mesmo encaminhar aquela pessoa para o Ministério Público, para a Justiça? Então. Através de um processo formalizado? No processo não, porque são órgãos distintos. Certo. Como citei, o PROCON é um órgão administrativo. Em conversa com o pessoal do juizado, né, até quero agradecer aqui a grande parceria que nós temos, eu sempre peço o seguinte, olha, quando chegar uma situação aqui que a gente não conseguir resolver ou identificar que é uma situação que foge à competência do PROCON e é uma situação de juizado especial, a gente já encaminha a pessoa, né, já encaminha para o juizado. Mas não existe um processo que você inicia no PROCON e termina na justiça. Não, é separado. O que você tem na justiça é um processo diferente do processo administrativo. Mas ele pode levar, vamos dizer assim, que ele dê uma queixa como inicial para começar o processo, né? Com certeza. E faz até um embasamento no próprio atendente, porque para poder fazer a sua queixa. A relação banco-cliente. Existem muitas taxas abusivas, existe uma série de problemas. Como resolver isso? Olha, bancos é um calo, né? Graças a Deus, essas situações bancárias foram inseridas e são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Porque... Cabe também ao PROCON esse conflito? Sim. Todas as situações que são elencadas pelo Código de Defesa do Consumidor são abrangidas pelo PROCON, são de competência do PROCON. Então, vou te dar um exemplo. Você até me colocou as situações que são... Mas uma coisa muito comum na região, e a gente sabe que existe muito, e muitos estão nos ouvindo agora, são os aposentados e pensionistas, né? Não muito difícil chegar a uma situação no PROCON onde ele vai retirar sua aposentadoria, seu salário mensal e percebe vários descontos, né, em sua aposentadoria ou benefício. Aí ele procura o PROCON, isso depois de muito tempo, depois tipo, no mínimo 12 meses de desconto. Então já foi muito dinheiro descontado. Então, alguns bancos até evitar entregar... A senhora está se referindo a alguém que fez um empréstimo no nome daquela pessoa. No nome. Isso é uma coisa comum, acontece muito? Muito comum. E não é assim... O banco é obrigado a ressarcir? Com certeza. Qualquer valor cobrado indevidamente ou de forma abusiva do consumidor, o banco é, sim, responsável por isso. E existe uma certa mitigância no sentido agora dos cartões de crédito, né? De você também, o consumidor, ele está atento onde você utiliza o seu cartão, no momento em que você passa ele em um posto de gasolina, não fornecer as suas senhas para terceiros, tomar cuidado também, né? Ter sempre
com você os seus dados pessoais, não fornecer a terceiros ou a ninguém, chegar no banco, você tem que ter também um pouco de cautela, né? Hoje os bancos estão tentando fazer o possível para que essa segurança aumente, né? Porque não tem como explicar alguém com documento de outra pessoa vai no banco e consegue, principalmente no caso dos aposentados, é um negócio realmente meio inexplicável. Pode não estar com o documento da pessoa, mas ele tem acesso às informações que contém naqueles documentos. Então, por exemplo, ele faz um empréstimo consignado de 36 meses. Eu falo 36, mas a grande maioria é 60. Então, aquele aposentado, ele não está diariamente no banco. E aí, já terminou meu empréstimo? E aí? Não. Ele fica. Então, quando ele não observa que ao terminar aquele 60, um outro empréstimo já foi feito e ele continua pagando, né? Sem perceber, na maioria das vezes acontece. E isso necessário que ele ou o familiar desse senhor, ele pegue e compareça periodicamente no INSS, solicite o histórico de benefícios, de pagamentos e de consignados, para que não veja se está acontecendo algum tipo de desconto indevido aí ou cobrança na aposentadoria. Paguei a conta ao banco ou ao comércio e o meu nome não foi retirado do Serasa ou do SPC. Eu tenho o direito de acionar na justiça com ressarcimento de percas e danos morais? Certeza, né? Explica um pouco sobre isso. Isso acontece, isso é comum. Demais. Então, assim, a gente tem... cada empresa tem lá o seu banco de dados, mas acontece de que, às vezes, essa empresa ela terceiriza esse tipo de serviço para uma outra empresa de cobrança. Então, diariamente, você recebe ligações, até que muitas vezes o consumidor ele nem deve e recebe ligações. Antes de chegar aqui, eu estava recebendo ligações de um consumidor falando, poxa, eu já recebi só hoje 15 ligações de uma empresa de cobrança dizendo que eu tenho um telefone na TIM. E eu não tenho um telefone da TIM. Então, como agir nesse caso? Como agir nesse caso? Então, você deve, primeiramente, fazer uma consulta. Hoje, em Barreiras, nós temos a Câmara de Dirigentes Lojistas, que você pode se dirigir até lá. Aí você solicita um histórico, dá o número do seu CPF. Então, ele vai analisar quais são as compras que estão no seu CPF. E também, aí ele vai ter o histórico lá. Nesse histórico, você vai identificar ou não se aquela negativação é indevida, né? Se for indevida, você vai procurar os órgãos de proteção para acontecer a retirada e cabe sim a indenização. E acontece daquela negativação ser devida e você tem que pagar, que não vai retirar se não pagar. Pagar aquela negativação. Depois que você paga aquela negativação, né, paga a dívida, aquela negativação ela tem que ser retirada. Se ela não for retirada, pela instituição. A restrição ao crédito, né? Porque quando você não paga uma dívida, para quem não sabe, você é incluído no cadastro de proteção ao crédito, no cadastro de maus pagadores. Então, a partir do momento que você paga a dívida, você tem que ser retirado desse cadastro. É responsabilidade ou do banco ou do comércio. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Nós estamos falando hoje sobre o Código de Defesa do Consumidor.